Pode começar, Francisco. Estou gravando. Tá, eu vou fazer uma apresentação inicial e aí depois eu compartilho o slide, tá? Ótimo. Talvez fosse interessante, então, por gentileza, todo mundo desligar o microfone e talvez o vídeo, né? A professora Maria Amélia falou que melhora, né? Talvez ajude, né? Bom, boa tarde. Gostaria. Francisco, a sua apresentação caiu de alguma forma. Só para eu fazer essa introdução rápida, Ah, tá professor, bom. Não, e tudo depois bem, eu então. compartilho de novo. Beleza. Obrigado, viu? Boa tarde a todos. Boa tarde, né, para quem tá assistindo ao vivo, de maneira síncrona. E bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está assistindo aí de maneira assíncrona, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao NDE, o Núcleo Docente Estruturante, pelo convite e fazer essa breve apresentação para vocês. No geral, né? E especificamente agradecer ao professor Diego pelo convite, pelo gentil convite, para a gente estar conversando um pouco, para a gente estar compartilhando um pouco das experiências que a gente vai ter, vai vivenciar com a questão do ensino remoto e considerando aí as experiências que eu tive. A professora Doriana, ela está assistindo também, de repente ela vai poder me ajudar, porque ela acompanhou todo o processo, mas considerando aí as experiências que eu tive enquanto coordenador do curso de bacharelado em administração pública à distância. Eu fiquei entre 2009 e 2013 na coordenação desse curso e a partir do pedido do convite, né, do professor Diego, eu coloquei alguns tópicos que eu achei mais importantes no sentido da gente discutir sobre a experiência de aprender à distância, tá? São algumas reflexões que consideram a experiência que eu tive. Então, assim, eu não quero esgotar todas as possibilidades. Eu elenquei alguns aspectos que mais foram importantes, que mais me chamaram a atenção, e no sentido aí de promover essa reflexão conjunta, considerando o desafio do ensino remoto. Tá? Agora eu vou compartilhar minha tela com vocês. E aí a dinâmica da apresentação, vocês sabem, tá? Eu não sei, o professor Diego, o que você prefere? Por mim, tanto faz. Se quiserem que eu fale primeiro dos tópicos e a gente conversa depois, ou se quiserem entrar no meio, para mim, tanto faz, viu? Se alguém quiser se manifestar, tá? Beleza, Francisco. Deu certo aí o compartilhamento? Sim. Tá. Bom, primeira coisa que eu acho importante da gente considerar são que essas reflexões que eu estou trazendo aqui são com base na minha experiência. Tá? Então, assim, eu não quero que vocês entendam como uma receita pronta, uma receita aplicável, mas sim em virtude principalmente das dificuldades que a gente vivenciou lá na oferta do bacharelado de administração pública, todo à distância. Tá? Nós tínhamos alunos do Acre, de Cruzeiro do Sul, de Rio Branco, Barretos, em São Paulo, e Santa Maria e Ceilândia, aqui em Brasília. Tá? Então, é só a minha visão, enquanto alguém que passou por essa experiência, e enquanto alguém que vivenciou muita coisa diferente, muita coisa que a gente não imagina que pode acontecer na oferta do ensino remoto. Tá? Eu não pretendo aqui nem demonizar o
A minha ideia aqui é só apresentar uma visão real daquilo que principalmente eu vivenciei. Essa experiência eu costumo dividir em torno dessas questões para reflexão, eu costumo dividir em 3 pontos, em 3 frentes. Uma que eu chamo uma frente decorrente da andragogia, uma frente que advém da tecnologia e uma frente que advém da preocupação administrativa com o ensino à distância. Tá? Então, a primeira é a andragogia. Pode fazer xixi. Tem algum microfone aberto aí, hein? Essa primeira frente da andragogia, ela é imprescindível. Ou seja, a gente vai precisar ter em conta sempre como o estudante aprende. Ou seja, quais são as suas estratégias de aprendizagem, de que maneira o conteúdo será mais bem assimilado e acomodado por parte do estudante, que tipo de rotina o estudante vai ter que desempenhar, uma vez que o nosso estudante, em virtude da pandemia que a gente está vivendo, o nosso estudante, originalmente, ele tem perfil presencial. E, em virtude da necessidade imposta pela pandemia, o estudante vai ter que desenvolver caminhos ou estratégias para, primeiro, se adaptar a aprender mediado pelo computador e, segundo, aprender, de fato, o conteúdo. Então, tem 2 questões importantes em termos de hábito de estudo, de internalização de estudo, que o nosso estudante presencial vai ter que desenvolver. Diferentemente do aluno que originalmente é de ensino à distância, normalmente ele já tem uma predisposição para aprendizagem à distância. Ele não vai ter que desenvolver essa competência, essa aderência. Tá? E aí a andragogia nos diz que, assim como no ensino presencial, tem aluno que tem velocidade de aprendizagem diferente. Tem aluno que tem maior facilidade de relacionar conteúdos novos com conteúdos que ele já apresentou. Tem alunos que não vão querer estudar à distância, porque não gostam, porque não têm paciência, porque não se sentem motivados. Tem alunos que vão querer estudar à distância, que falaram assim, finalmente eu vou conseguir estudar pelo celular, de fato a aprendizagem vai ser móvel, eu posso aprender em qualquer lugar. Ou seja, toda realidade distinta que acontece normalmente no ensino presencial vai acontecer. Eu me lembro de relatos de alunos que assistiam aula trabalhando, que assistiam aula jogando futebol, que assistiam aula trabalhando em prefeitura municipal, que assistiam aula deitado na cama, que assistiam aula fazendo Cooper, correndo, sabe? Fazendo bike. O tipo de pedagogia que a gente vai implementar, e aí daqui a pouco eu vou falar de estratégias de ensino, precisa levar em conta esse fato. Cada aluno vai ter um ritmo, cada aluno vai ter uma velocidade, e cada aluno do presencial que vai ter que estudar à distância, ele vai desenvolver um tipo de aderência ou um tipo de atitude positiva ou negativa perante a educação à distância. Tá? Aí, essa é a questão da andragogia. E aí a gente tem que se perguntar, né, qual é o nosso papel? Qual é o papel do professor nisso? Até que ponto a gente vai ter flexibilidade ou capacidade de adaptabilidade
para lidar com todas essas particularidades, com todas essas idiosincrasias. Eu falo isso porque, só para vocês terem uma ideia, nós ofertávamos disciplinas de 30 horas em 2 semanas e disciplinas de 60 horas em 4 semanas. E, normalmente, nós ofertávamos até 2 disciplinas contíguas, 2 disciplinas em paralelo. Tá? Imagine nós agora, inclusive eu estou dentro, eu também vou ter que lecionar nessa condição. Imagine a cabeça do aluno que vai ter aí 6, 7 disciplinas ofertadas ao mesmo tempo, com os horários fixos, e que tem estratégias didáticas diferentes, conteúdos diferentes, metodologias de avaliação diferentes. O aluno vai ter que ter uma capacidade de organização muito forte e que nem sempre o aluno está preparado para tal. No nosso caso, não raro, quando eram, por exemplo, 2 disciplinas ao mesmo tempo, né, de 30 horas, 2 semanas, o aluno se perdia, o aluno mandava mensagem desaforada para o professor da disciplina ou para o tutor da disciplina. Pressupunha-se, né, e pressupõe um controle muito grande, uma responsabilização muito grande por parte do aluno, e que cada professor vai ter que aprender a lidar com isso. Tá? Vai ter que criar estratégias, vai ter que ser bastante resiliente para lidar com isso. Então, esse primeiro tópico da andragogia. O segundo tópico, ou a segunda frente, da tecnologia, ou seja, qual é o aparato? Nós temos aí no grupo, né, do WhatsApp várias sugestões de ferramentas, de técnicas, de sistemas, mas são ferramentas, são técnicas, é tecnologia. A tecnologia, considerando a andragogia, ela precisa ser contextualizada, ela precisa ter relevância, ela precisa fazer sentido à luz daquilo que pedagogicamente nós estamos esperando. Pode ser que uma determinada tecnologia ela vai além, isso é importante, ela vai além daquilo que o conteúdo da disciplina estipula. Ou pode ser que uma determinada técnica ela fique aquém daquilo que o conteúdo instrucional da disciplina requer. Então, a gente precisa ter muito cuidado até com o nível de sofisticação da tecnologia. Esse nível de sofisticação ele não pode ser nem aquém e nem além daquilo que o conteúdo da disciplina, da matéria, estabelece. Tá? Eu me lembro dela me falando claramente, ela falou, mas parece que os alunos querem que eu vire uma youtuber. Os alunos querem que eu vire youtuber, os alunos querem que eu faça gracinha, os alunos querem que eu inove. Eu não consigo, eu não sei fazer isso. Eu falei, professora, a senhora precisa ficar preocupada com a maneira pela qual o conteúdo está sendo transmitido. E aí a senhora precisa avaliar, e aí é um outro ponto, avaliar de maneira formativa durante o processo e não só somativa por meio de uma prova, por exemplo, ao final de um semestre, como normalmente acontece no ensino presencial, o aluno à distância vai
não vai dar conta, ele vai evadir. Se ele tiver uma alta concentração de trabalho de final de disciplina, se o nível de exigência desconsiderar esses fatores individuais, provavelmente ele vai evadir. Tá? E a gente tem estratégias para pensar nisso, eu vou falar daqui a pouco. Ô, Diego, se você deixar eu falando aqui, eu vou falar até... Eu vou marcar aqui 40 minutos para eu falar, tá? Beleza, cara. Combinado. E aí o terceiro ponto, e note que eu estou no primeiro slide ainda, hein? O terceiro ponto, o primeiro é a andragogia, o segundo a tecnologia, o terceiro é o controle administrativo. E aí vem uma série de questões relacionadas à frequência, e na época em que nós ofertamos o curso, nós fomos instruídos pela Universidade Aberta do Brasil a trabalhar a frequência com base nas atividades avaliativas. Tá? A gente tinha pedagoga trabalhando conosco, designers instrucionais trabalhando conosco, e a orientação que nos foi dada foi essa: trabalhe frequência. Eu não sei como é que o CEP vai resolver agora, isso aí está em vias de sair já, né? Mas o foco era na frequência pelas atividades avaliativas. E tinha muita atividade avaliativa de caráter formativo durante o processo de ensino. Tá? Então, tem que ter controle de frequência, tem que resgatar o aluno que, de repente, vai sumir do ambiente virtual de aprendizagem, do AVA. Às vezes o aluno desaparece, fica 3, 4 semanas sem entrar. E no Moodle, pelo menos no Moodle, o aluno entrou, tem como a gente saber a hora. E aí, de novo, volta ao papel do professor. Né? O professor vai ter que ir atrás desse aluno, ou vai ter monitor, que no caso do ensino à distância é o tutor, que de repente vai ter que desempenhar essa função. Vai ter alguém da secretaria que vai atrás disso. Então, é muito importante que o controle administrativo do aluno, frequência, nota, menção, a gente não perca de vista desse tripé: andragogia, tecnologia e controle administrativo. Tá? Travou, não? Aqui, passou. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que não rara eram as frequências de fala do aluno que se sentia isolado. O aluno que não conseguia aprender de jeito nenhum, porque ele se sentia isolado. Ele não via o colega do lado dele, ele não tinha possibilidades de compartilhar experiências, de falar besteira, de conversar. E aí o aluno interfere, eu estou desanimado, eu quero evadir. Esse tópico aí, educação à distância, e a gente tomar cuidado para não virar uma educação distante, ou seja, uma educação que fique fora do interesse do aluno. Tá? A gente tem que utilizar recursos que visem a motivação desse aluno. A motivação, ela precisa ser ativada, ativação, ela tem que ter uma duração, ou seja, o estímulo, ele tem que funcionar por um determinado tempo, e exatamente a tal da persistência. O estímulo precisa funcionar até um determinado tempo, precisa ser válido aos olhos do aluno, a fim de que ele continue motivado. Eu volto ao preâmbulo. O nosso aluno é presencial. Ele vai ter que se tornar um aluno à distância. Tá? E já foi comprovado aí por vários estudos que essa busca de ajuda interpessoal, os famosos trabalhos em grupo, por exemplo, né, a aprendizagem pelo outro, a cooperação, é importantíssima no processo do conteúdo. O aluno vai precisar internalizar aquele conteúdo como seu, e aí, a partir das didáticas, das estratégias e do próprio recurso tecnológico que cada professor vai ter que adotar. Tá?
é o que eu falei, eu não quero demonizar a educação à distância, mas, ao mesmo tempo, eu não vou jogar flores, não. É algo difícil, é algo complexo, e que nós precisaremos construir competências aí de professores de ensino à distância ao longo desse semestre, principalmente. Tá? Então, levar em consideração o perfil do nosso aluno. Quem é o nosso aluno? Eu fazia várias pesquisas com os alunos, com os estudantes. Eu fazia pesquisa sobre hábitos de estudo, que hora que ele estudava mais. Aí a gente começou a verificar que tinha aluno que estudava entre 1 e 4 da manhã, por exemplo. Era algo assim que a gente nem imaginava. Tinha aluno que perdia uma determinada atividade porque ele estava tendo problemas com a internet. E aí a internet, por exemplo, no Acre, em Cruzeiro do Sul, ainda era uma internet via rádio. E às vezes dava uma tempestade e a internet via rádio. Então, voltando, é impossível que a mesma aula presencial seja aula à distância. Impossível. O tempo da aula vai ter que ser diferente. O tipo de linguagem vai ter que ser diferente. Assim, eu estou colocando questões para reflexão, tá? Eu acredito que o CEP vai deliberar sobre isso. Até sobre a questão do mínimo de 8 horas em sala de aula, o CEP vai ter que agir sobre isso. Enfim, quando uma aula é de 1 hora, o aluno não vai, dificilmente ele vai assistir essa aula. Ele vai começar, ele vai puxar a setinha do vídeo para o meio da aula e ele vai levar para o final da aula. Dificilmente a gente vai conseguir manter o nível de motivação, ou seja, ativação, duração e persistência desse aluno ao longo de 1 hora de aula. Tá? Nós usávamos drops, nós usávamos pílulas, que oscilavam entre 8, 15, 10 minutos, tá? A depender do conteúdo instrucional. E uma outra estratégia que a gente usava também, principalmente no início, não era chegar já implementando a disciplina, mas a gente chamava, né, de período de ambientação. E aí nós colocávamos de 1 a 2 semanas para o aluno entender o que é um ambiente virtual, para o aluno entender quais são as estratégias que ele vai ter que desenvolver a partir de agora, para o aluno entender aonde estão as tarefas, para o aluno saber se o tutor, ou no nosso caso, o monitor, ele vai interagir, em que momentos. A gente pedia para o monitor definir horários, né, específicos para ele estar lá ao vivo, para ele tirar dúvidas, para ele dar suporte. O nosso papel ele não é só de conteudista, não. O nosso papel de educador, na educação à distância, ele é mais presente no sentido de dar suporte, de estimular o desenvolvimento da resiliência por parte do aluno. Porque se a gente não trabalhar na manutenção dele, ele vai evadir. Ele vai trancar a disciplina, ele vai falar assim, eu vou trancar 2 semestres e vou esperar a pandemia acabar. Tá? Às vezes por uma questão simples de pouca adaptabilidade à tecnologia. A pandemia, pelo menos, ela serviu para isso, né? Ela acelerou processos que demorariam 15, 20 anos para acontecer e que aconteceram em 3, 4 meses. Pelo menos teve esse caráter benéfico da pandemia. Tudo bem que foi de maneira bem atropelada, né? Mas acelerou muito esse processo. Então, na hora lá da sua organização de aula, pensa nesse período de ambientação de 1, 2 semanas, ou de encontros presenciais síncronos, tá? Um dos principais fatores de reclamação e de trancamento de matéria dos alunos é a questão do gerenciamento de tempo. As duas, dificuldade de gerenciar tempo, e aí eu volto na questão, vamos todos lembrar que cada professor, cada aluno
vai ter aí 6, 7 disciplinas ao mesmo tempo. Olha que loucura. Ele vai ter que ter uma grande capacidade de gestão de tempo e uma grande capacidade de organização. Não raro, o aluno à distância vai confundir um trabalho de uma disciplina com a outra, uma atividade com a outra. O aluno à distância, quando ele se perde, quando ele perde o controle, a primeira reação dele é baixar os níveis de persistência da motivação e pensar em abandonar. Tá? Então, a gente tem que ser muito ativo no resgate desse aluno, a fim de que ele não abandone o curso. Tá? Uma outra frente, atitudes perante a educação à distância. As atitudes dos alunos à distância são positivas, mas, no nosso caso, é até uma boa pesquisa para a gente retomar, né? A gente tem um questionário já pronto sobre isso, que, de repente, foi até uma ideia, que a gente pode retomar isso, pesquisar as atitudes dos nossos alunos presenciais, né? Mas o aluno presencial, como ele está sendo, entre aspas, obrigado, compulsoriamente, caso a gente volte mesmo em agosto, né, no ensino remoto, a aderir à educação à distância. E isso pode fazer com que ele desenvolva atitudes negativas, não perante o curso, mas perante a ferramenta. Ou, quem sabe, positivas, perante a tecnologia. Estímulos ao mesmo tempo, por estratégias didáticas bem diferentes, bem diferenciadas, por tarefas bem diferentes, não sei se complementares, e ele tende a ficar cansado. Eu estava brincando mais cedo aqui que a minha filha assiste aula de 2 às 4h30 da tarde. Chega por volta das 4, ela está exaurida. Ela está exaurida, ela não aguenta. Ela fala, papai, não aguento mais ler, a minha vista está doendo. Então, assim, tem um custo cognitivo que impacta no dia a dia do estudante. Tá? A questão da resiliência, mais uma vez. E aí, de novo, o papel do monitor ou o papel do tutor da disciplina. Nós tínhamos um tutor para cada 25 alunos. Um tutor para cada 25 alunos. E esse tutor tinha presença frequente nos fóruns de discussão. As dúvidas não podiam passar de 24 horas. Isso aí foi uma norma que a gente estabeleceu. Porque quando o aluno faz uma pergunta na segunda-feira, por exemplo, num fórum, e aí o tutor responde na sexta-feira, perdeu o time. E, às vezes, perder o time é perder o aluno. Tá? Então, a gente implementou que em até 24 horas as dúvidas tinham que ser sanadas, e a busca de reflexão intrínseca, né? O aluno tentar relacionar um conteúdo com o outro. A gente sempre incentivava a que os tutores promovessem isso nos estudantes. Tá? Outra estratégia que deu muito certo, a gente pensar na divisão, sequenciamento e ordenamento do conteúdo da disciplina em pequenas unidades. Ou seja, o conteúdo lá, por exemplo, das 30 aulas, dos 30 encontros presenciais, dividi-los em unidades. E essas unidades aí, em média, cada unidade, entre 2 a 4 semanas, com atividades avaliativas formativas associadas por unidade. Por que isso? Isso facilitava a visualização do estudante. Ele conseguia se organizar melhor quando ele via que logo ali na frente ia ter alguma atividade avaliativa associada. Ia ter algum fórum, ia ter alguma tarefa. Tá? Essa dica aí eu acho que vale a pena pensar nela. Tá? Divisão do conteúdo em unidades, e de 2 a 4 semanas por unidade, com essas atividades avaliativas associadas. Um outro elemento que deu muito certo refere-se a essas ênfases atividades no fórum de discussão. O fórum de discussão e todas as outras tarefas ou atividades avaliativas que a gente estimulava e propunha,
eram baseadas em situação-problema. Eu sei que o NDE pensou aí nas outras palestras, né, nas outras reflexões, aí, vai ter uma série de estratégias que a gente vai poder empregar, inclusive eu vou assistir, mas resolução de problemas é uma temática que ela é interdisciplinar, ela pode caber em duas disciplinas diferentes ao mesmo tempo, que estejam ofertadas ao mesmo tempo, e ela é muito importante a fim de que o aluno consiga visualizar na sua realidade alguma questão. Teve uma disciplina, se não me engano, de método de pesquisa, não me lembro, acho que foi método, em que o professor estimulava o aluno assim, identifique uma situação, problema na sua realidade. E aí, a cada encontro no fórum, ao longo dos dias da disciplina, o aluno fez a identificação da situação, problema, o próprio aluno, um problema dele lá, uma questão dele, fez o diagnóstico, aplicou técnica científica, fez análise, interpretou o resultado, e tudo isso debatido em fórum. Tá? A presença do monitor, a presença do tutor e até do professor nos fóruns é muito importante. É muito importante. Até para a gente ter um parâmetro, no sentido de que não é só o aluno entrar no fórum, e acontecia muito, infelizmente. Ele copiava e colava qualquer coisa, o aluno que vai botar um N com um tio em cima, ou seja, não, ele vai perder ponto. Isso na educação à distância é muito comum, tá? O aluno que ficar colocando emoticon, atrapalhando o ambiente da aula, isso acontecia muito também, principalmente quando tinha conflito, muito conflito entre um ou outro aluno e o tutor. Ele perturbava o ambiente da aula, perturbava o ambiente virtual da aula, colocando emoticon, sabe? Com caveira, com coraçãozinho partido. Intervenção rápida, tem que agir rápido, em particular com o aluno e no fórum, para você retomar a rédea da coisa. Tá? Então, essas estratégias de avaliação, elas têm que ser pactuadas, talvez no primeiro, no segundo encontro com os alunos. Tá? Ouvir os alunos, entender deles as expectativas, os medos, as ansiedades, e também o que motiva, né? O que motiva ele a ter essa nova experiência tão impactante, tão inovadora, tão importante na vida dele. Ele estará crescendo também como pessoa quando ele aprende a estudar de maneira tão autônoma e tão responsável assim. Lembrando que nós, não só o aluno, mas nós, de maneira geral, a gente tem que ter muita responsabilidade para agir com autonomia, né? A gente só dá autonomia. Quanto maior a autonomia, maior o grau de responsabilização, né? Isso tem que ficar claro para o aluno. E, logicamente, correção rápida. O aluno não pode perguntar uma coisa num dia e você demorar 10 dias para responder. Isso aí desmotiva ele. Volta essa reflexão. Como garantir a aprendizagem do estudante? A participação dele num fórum, por exemplo, será de qualquer jeito? Ou seja, ele só entrou, copiou e colou e saiu. Ele ganha ponto? Não ganha ponto? Mas isso é óbvio, viu, Chico? Se ele postou qualquer coisa, ele vai perder ponto. É óbvio para nós, mas isso aí tem que ser pactuado e tem que estar claro para o aluno. Se ele escrever VC, ele vai perder 10, não vai perder ponto? Mas eu não sabia, professor. Tem que falar com ele, tá? Uma outra estratégia que talvez aí ela gere impacto, mas que funcionou muito, mas que funcionou bastante, pelo menos na nossa realidade. Voltando ao início da minha fala hoje, né? Eu estou só colocando exemplos aqui da minha realidade, tá? Se vai ser sempre assim, eu não sei, mas com base na minha experiência. Mas a gente usava muito uma aula síncrona. A gente gravava a aula síncrona
contando com a participação dos alunos, contando com as dúvidas dos alunos, gravávamos e disponibilizávamos no ambiente virtual de aprendizagem. Tá? Esse tipo de estratégia funcionava muito. Não raro eu ouvi feedback de estudantes falando assim, nossa, aquela aula ao vivo que foi gravada me ajudou muito. Aí eu falei, mas você viu a aula 3 dias depois? Aí o aluno falava, porque a dúvida que eu tinha, o fulano perguntou. Impressionante, na hora que eu fiquei com a dúvida, o fulano perguntou. Talvez seja uma estratégia de uma aula síncrona, ao vivo, e aí haja desgaste, mas é assim, ou vai ser assim, em virtude da situação, grava e disponibiliza ela no ambiente virtual de aprendizagem. Tá? Quando tem a participação dos alunos, o tipo de aula assíncrona tende a ser mais eficaz quando é só o professor ministrando a aula sozinho. Isso a gente conseguiu notar na nossa experiência. Tá? A questão da frequência mensurada por tarefas, eu já falei disso, né? Era uma recomendação até da própria UAB, na época. O CEP provavelmente vai deliberar sobre isso. Tá? Ou seja, interlocutor entre as expectativas, anseios e necessidades dos alunos e o conteúdo programático. E aí eu volto na questão da resolução de problemas, ajuda muito, e que é uma estratégia que eu particularmente vou usar, desde um diagnóstico, lá na aula 2, na aula 3. Caí? Voltei? Caí? Ô, Francisco, não caiu, não. Só deu uma Tá, travadinha quando você estava falando como você vai adotar a questão da resolução de problemas desde a aula 2. maravilha. Eu vou fazer isso, eu vou pensar, pedir para eles fazerem diagnóstico, e aí cada um faz a sua maneira, né? Mas o diagnóstico baseado em conteúdo. Ao final, como se fosse uma prova final, por exemplo, mais as atividades avaliativas formativas durante as aulas, durante o processo avaliativo. Pode ser por meio de participação no fórum de discussão, pode ser por meio de reflexões, pode ser por meio de vídeos do próprio YouTube, que já tenham sido publicados e que tenham a ver com conteúdo. Tem muito vídeo bom, que já é público, que não tem direito autoral, e que a gente consegue usar, que a gente consegue absorver, e que às vezes tem uma linguagem já apropriada, pensando em andragogia, para o nosso público. Tá? A gente não precisa ficar preso ou ficar restrito só ao que a gente tem em termos aí de conteúdo gravado, mas a gente pode usar alguma mídia já pronta. Tá? Vários professores faziam isso, pegavam reportagens, inclusive de jornais internacionais, pegavam casos. A ENAP, por exemplo, tem a casoteca da ENAP. A RAC, Revista de Administração Contemporânea, ela tem casos também que a gente pode utilizar. Se não me engano, a professora Helena falou de uma biblioteca de casos também, que ela pode talvez disponibilizar para a gente esses. Então, assim, adaptar o que a gente tem disponível para tentar tornar essa experiência o menos, em termos de custo cognitivo, impactante possível, tanto para o aluno quanto para o professor. Se o aluno vai ficar cansado, imagina o professor, em ter que administrar todo esse conjunto, né, toda essa pleura de variáveis em termos dos objetivos pedagógicos dele. Tá?
se perder. Isso aí pode levar à possibilidade de evasão do ambiente virtual de aprendizagem. Reitero a questão do controle administrativo, eu chamo isso de UNB, frequência, menção, e do nosso controle pedagógico, e aí pensando principalmente nas atividades avaliativas, e até de transmissão de conhecimento, tá? Atividades de transmissão de conhecimento que a gente vai estudar aí ao longo dos outros encontros, né? Possibilidades ou estratégias, sala de aula invertida, resolução de problemas, uma série de outros elementos aí. E sempre uma conversa franca, uma conversa honesta, transparente com os alunos, apresentando os critérios de avaliação e apresentando o que a gente espera deles, quais são as nossas expectativas perante a eles. Chego ao último slide, reforço que é uma construção de expertise da nossa parte. Nós temos que nos preocupar em conteúdo, nós temos que nos preocupar com estratégias, com didática, ou seja, nossa preocupação é com design instrucional, o desenho instrucional, levando em consideração as preocupações da andragogia, como o estudante aprende, o que leva à motivação do estudante, o que mantém essa motivação, como o estudante é capaz de compartilhar a experiência Francisco? Manda ver. Tá, só estou botando aqui no formato de apresentações. Pronto. Essa expertise, então, ela tem que ser construída dia após dia, ouvindo o feedback dos estudantes e, assim, sem complexificar demais e sem banalizar. Vai decorrer da sua interação com os estudantes. Caiu? Não, tá só dando uma travadinha de vez em quando. Mas Tá travando. mas você tá aí. O ponto ótimo, então, vai decorrer da sua interação com os estudantes, de você ouvi-los e de você ter em mente se os seus objetivos pedagógicos vêm sendo atingidos, tá? Se aquilo que você planejou, de fato, está acontecendo. E a avaliação formativa é ótima para isso. A gente entender que níveis diferenciados de conhecimento e de motivação entre os alunos podem se acentuar, principalmente nas atividades síncronas. Então, vai ter aluno que vai pescar mais rápido o conteúdo da aula, por exemplo. Mas vai ter aluno que vai ter mais dificuldade de compreensão, não porque ele não entendeu o conteúdo, mas, por exemplo, porque ele ainda não se adaptou à tecnologia. Tá? A gente precisa levar isso em consideração. E, logicamente, buscar estratégias para evitar a evasão. Olha, a principal dificuldade que a gente tinha, por exemplo, na hora de reprovar um aluno por SR, por frequência, era quando o aluno desaparecia do AVA, só que ele continuava matriculado administrativamente na UNB. E aí houve vários casos de professores que reprovavam o aluno no AVA por SR, mas que do controle administrativo de frequência, o aluno saía com nota, por exemplo. Por quê? Porque no AVA ele fazia as atividades, ele fazia as tarefas.
mas aí, pelo controle de frequência, ele era reprovado. Às vezes, ele deixava de fazer um número X de tarefas, ou até professor, que já teve casos, que corrigiu dando 0, e aí considerou a tarefa não feita. Aí o aluno reprovava no AVA, mas continuava ativo no controle administrativo. Isso dá uma dor de cabeça. Tem que estar muito atento a esse balanceamento pedagógico e administrativo do controle do aluno. Tá? Falei bastante, peço desculpas aí se eu me alonguei, mas eu trouxe só algumas reflexões, alguns pontos. Eu abri aqui vários arquivos da época que eu era coordenador, muita coisa acontece, mas eu acho que os principais pontos aqui eu coloquei para vocês no sentido de tentar clarificar e objetivar melhor a nossa ação, tá? Aí eu fico disponível, tá, Diego? Se você quiser conversar, se alguém quiser compartilhar a experiência também, né? Obrigado. Francisco, muito obrigado, cara, pela sua apresentação. Foi muito rápido, não? Não, acho que foi excelente. Tá? Muito obrigado. Agora a gente vai abrir um espaço para perguntas. E eu vou organizar as perguntas da seguinte forma, tá? Quem quiser participar, se inscreva, por favor, pelo chat. Tá bem? Eu vou dar aí, pelos próximos 5 minutos, a oportunidade para as pessoas que quiserem fazer perguntas se inscreverem, e aí depois de 5 minutos eu encerro a inscrição, porque a gente precisa otimizar o nosso tempo. Tá bom? Então eu estou vendo... Parei de compartilhar, certo? Parou. Tá bom, vamos lá. Eu estou vendo aqui que a primeira pessoa, né, levantou a mão, quer fazer pergunta, é a professora Maria Amélia. Então tá, Maria Amélia, agora a palavra está contigo. Obrigada, Diego. Professor Francisco, muito obrigada pela sua apresentação, muito legal, assim, anotei um monte de coisas, muita dúvida. Eu fiquei um pouquinho em dúvida, quer dizer, muita dúvida não, eu fiquei com uma dúvida sobre, quando você falou que para gravar a aula síncrona e disponibilizar isso em algum lugar, a gente já conversou sobre isso lá no WhatsApp, sobre, por exemplo, disponibilizar no YouTube o link, aliás, disponibilizar no Moodle o link e deixar no YouTube, alguma coisa assim. A minha dúvida foi, é melhor a aula só com a gente falando ou é melhor a aula gravada com a participação dos alunos? Eu fiquei em dúvida, o que gerou mais resultado? Professora, obrigado pela pergunta, né? Na nossa expertise lá na época, inclusive eu fiz isso. Eu peguei 2 professores diferentes, pedi a eles para cada um usar um tipo de metodologia, tá? Então, ou seja, um gravando a aula síncrona e o outro gravando a aula sozinho, entre 10 e 15 minutos. O nível de aceitabilidade e de evasão foi muito menor com a aula síncrona, com a participação dos alunos. Ah, tá bom. Uhum. Ok. Obrigada, professor. Francisco, Marca, a gente faz... Aí? Deu uma travadinha, você pode repetir, por favor? Foi. Voltei? Caí? Não, você está online. Tá. Eu acho que a gente pode testar, professor. Inclusive, eu vou fazer isso. Eu já planejei de fazer isso. Eu vou gravar um conteúdo de aula síncrona com a participação dos alunos e depois eu vou fazer para outra turma o mesmo conteúdo com a minha aula sozinho falando. E aí eu quero comparar as percepções, as reações que eles tiveram, tá? Mas na época, a aula síncrona com a participação dos alunos foi muito mais efetiva. Ok. Só mais uma coisa. Como é que, que a gente usa, ou que tipo de estratégia a gente usa para resgatar aquele aluno? Ele sumiu, ele está fazendo atividade, tudo
sumiu do fórum, ele sumiu da aula. Que a gente pode usar para trazê-lo de volta? Se é importante trazê-lo de volta também, né? Pois é, professora. Na época, né, como a gente só tinha aluno à distância, nós tínhamos 180 alunos. E nós tínhamos de todo tipo, de toda classe social, indígena, servidor público, tudo, todo tipo de aluno. E, na época, nós enviávamos e-mail. Se o aluno não retornasse o e-mail, nós chegávamos a telefonar para o aluno. Nós íamos atrás, de fato, mas isso era a estratégia que a gente tinha, e considerando que a função social do curso era muito importante, né? Foi o primeiro curso de nível superior, por exemplo, em Cruzeiro do Sul, lá no Acre. Tá. Primeiro curso. Então, nós até telefonávamos. Em uma situação específica, nós chegamos aí lá no Acre. Mas foi porque houve um problema específico numa turma, a relação do tutor com a turma ficou muito conflituosa, os alunos começaram a agredir o tutor, aí eu precisei intervir presencialmente lá no interiorzão que é muito bonito, aliás, vale a pena conhecer. Acredito que sim. Obrigada, professor. Obrigado a você, professor. Obrigado, Maria Amélia. Agora eu vou passar a palavra para a professora Doriana e em seguida para o professor Alderi. Olá, boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer a iniciativa do Diego, das outras pessoas, né, de promover assim uma discussão acerca do conteúdo da EAD, né, de como trabalhar a EAD, porque eu acho que a gente vinha discutindo bastante, uma discussão bem importante, mas de ferramental. E na verdade, eu acho que essa discussão de ferramental, ela vem após uma discussão de conteúdo, né? Que eu acho que ela vai embasar todas as ferramentas que a gente vai usar. Então, realmente, é uma iniciativa assim, super importante e muito bom. E acho também importante que a gente faça isso no nível de departamento, né? Porque a gente tem essa proximidade maior com os nossos alunos, o tipo de aluno que a gente tem, o tipo de conteúdo que a gente dá, eu acho que isso enriquece de fato daí a nossa discussão acerca da EAD, né? E eu também queria agradecer ao Francisco, brilhante, assim, ele me fez rememorar também a questão da coordenação dos primeiros cursos em EAD aqui, né? Lembra, Francisco, a especialização também foram os primeiros de especialização. O Bessa e eu, a gente sofreu demais com a questão da norma, da regulamentação, que não existia, né? Então, realmente foi muito bom, assim, o que tu coloca são as dúvidas que eu tenho, as reflexões que eu tenho também. Mas eu tenho um outro ponto que me preocupa bastante, que tem relação com toda essa estrutura, né? Porque quando a gente trabalhou com esses cursos da UAB, né, as universidades federais todas, bem ou mal, tu tinha toda essa estrutura de tutoria, né, 1 para 25, 1 para 15 até, chegou a ser em algum momento. Os coordenadores pedagógicos, os coordenadores de tutoria, né, o pessoal que ajudava no desenho instrucional, tudo isso a gente tinha, né? E agora, assim como os alunos, a gente é forçado, né, a ter essa atividade em educação à distância. E me preocupa também o outro lado, que é o nosso lado. É o quanto essa nova atividade, ela abre a possibilidade do nosso trabalho se precarizar mais ainda. Porque, assim, a avaliação formativa, ela é linda, a gente sabe, vai funcionar, inclusive presencialmente é muito boa. Só que a gente não dá conta de fazer isso com 50 alunos, né? Como é que a gente organiza isso e como é que a gente, mesmo no âmbito do departamento, a gente consegue se organizar de tal forma que a gente não corra um risco tão grande dessa precarização. E eu não sei se, de repente, a gente abrir um programa de monitoria para pós-graduação,
ter alguns funcionários ou tentar selecionar alguém no âmbito que seja possível para o departamento para ajudar a gente com essa coisa do desenho, enfim. Eu queria ouvir um pouquinho a tua opinião sobre esse outro lado, que é o nosso lado. Concordo. Né? Professores, mas profissionais mesmo, né? Acho que ele travou de novo, né? Ele deu uma travadinha. Enquanto ele se recupera, ele volta, eu queria dizer, Doriana, que eu também tenho me perguntado a respeito dessas questões, porque a minha experiência com EAD, em programas de especialização, né, especializações em nível de pós-graduação, eu percebia que existia uma equipe muito grande, uma estrutura para dar suporte ao professor, né? E agora eu percebo que a gente vai assumir múltiplos papéis, né? Não é apenas o professor, o conteudista, mas também, né, a gente vai ser responsável pelo desenho instrucional, enfim. Vamos ter que pensar direitinho isso aí. Eu vou passar a palavra para o Francisco. Legal, Dorne. Bom te ver. Faz tempo que eu não te vejo, hein? Está tudo bem, né? Boa a sua pergunta. De fato, a gente teve a gente adquiriu uma expertise muito grande, né? Talvez na época a gente não se desse conta disso, né? Mas a gente adquiriu uma expertise muito grande na oferta daqueles cursos. E assim, essa questão da precarização, ela infelizmente ela está acontecendo, ela vai acontecer. Infelizmente a gente não tem pedagogos nos auxiliando, nós não temos designers instrucionais, nós temos o nosso conhecimento de didática, a nossa experiência pregressa, e nós vamos nos adaptar em virtude disso, né? Em virtude dessas circunstâncias, né? Eu acho que vai se exigir muito do professor, você sabe disso. A carga de trabalho vai ser importante. E, assim, como estratégia, hoje, uma estratégia que eu vou adotar é abrir para monitoria. Eu acredito que o CEP vai regulamentar isso. Eu acho que todos os prazos, inclusive de oferta de disciplina, de possibilidade de trancamento de disciplina, eu acho que isso tudo vai ser reaberto. Provavelmente a gente vai ter um novo formato da lista de ofertas, mas para dar conta, né, da correção dos fóruns, das atividades, das tarefas, da interação com os alunos, eu vou trabalhar com pelo menos 4 monitores. Eu pretendo abrir 4 vagas de monitoria. Já disparei e-mail para todos os alunos que foram meus egressos. Já tive 10 interessados aqui, então, de repente, eu abro até mais. No sentido de evitar aí essa precarização, essa uberização do trabalho, né? Que, de fato, se a gente não tiver... Eu acho que o CEP vai ter que regulamentar carga horária mínima dentro de sala de aula. Atualmente são 8 horas, né? Eu acho que isso aí não... Para uma disciplina, isso aí vai exigir o dobro, talvez, não sei. Tem uma série de regulamentações administrativas que o CEP vai ter que deliberar. Mas, do ponto de vista pedagógico, eu acho que iniciativas como essa do próprio NDE, só da gente conversar sobre, sabe, de compartilhar expectativas, ansiedades, eu acho que isso já ajuda também, né? Mas, em termos assim de ferramenta atual, é trabalhar com monitoria, né? Ontem, a Vitória, a minha filha mais velha, Vivi, ela veio me perguntar o que era design instrucional. Falei, minha filha, o que é isso? Com 7 anos, eu fui falar essa palavra pela primeira vez, eu tinha 17, 18. Ela, não, porque a minha professora estava falando sobre isso. Ou seja, no primeiro ano do fundamental, já estão olha o tipo de conteúdo que já está fazendo parte da realidade de uma menina de 7 anos, percebe?
eu acho que vai haver uma grande metanoia, né? Uma grande transformação, uma grande mudança de mentalidade, e que vai passar por um papel muito mais ativo e cansativo da nossa parte. Eu vou trabalhar com monitor. Eu acho que, em termos assim, de solução de curto prazo, inclusive na pós-graduação, você falou da pós, né? Monitor de pós, vou trabalhar também com monitor de pós. Legal, bom te ver, Dori. Sim, também. Obrigada. De nada, obrigado a você. Bom, pessoal, pela ordem de inscrição, eu vou passar a palavra para o professor Alderi e, em seguida, para o professor Carlos André. Ok? Ok, Diego? Ok, pode mandar ver, professor Alderi. Bom te ver. Mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde. E eu gostaria de parabenizar o Francisco aí pela exposição, e muito oportuno essa discussão nesse momento. E aí vem a importância da iniciativa do NDE, a quem eu parabenizo na pessoa aí do grande Diego. Francisco, na realidade, eu não queria fazer nenhuma pergunta específica, eu gostaria até mais de compartilhar a experiência e fazer alguns comentários. Assim como você, eu também passei por essa experiência de coordenar curso à distância. Eu coordenei de 2008 a 2010, eu fui coordenador do curso de administração à distância que a gente dava para a região norte. Nós tínhamos 500 alunos lá na região norte e o grande problema era a internet, né? Porque, você sabe, você já comentou. Mas é importante, você já frisou, mas eu gostaria de frisar, chamar mais atenção um ponto específico aqui. Lembre-se, uma coisa é o ensino à distância, que você bem citou aí. Outra coisa é o que nós vamos fazer agora. Né? O ensino à distância, você tem toda uma infraestrutura preparada para aquilo, né? Com conteudistas, com monitores, com equipe de apoio, de suporte, encontros presenciais, uma série de coisas que estruturada, toda a infraestrutura voltada para o ensino à distância. Inclusive com uma parte fundamental que você chamou a atenção, que é 2 disciplinas paralelas. Lá também eu usava nesse mesmo método, 2 disciplinas paralelas, nunca mais de 2. De repente, nós estamos sendo jogados, né, entre aspas, para uma situação totalmente atípica, não sem infraestrutura para EAD, e é tanto que o nome não está sendo usado EAD, é o ensino remoto, que realmente é isso, onde o professor é tudo, ele é o conteudista, ele é o não é o monitor, como é o tutor, ele é o suporte, ele vai ser tudo. Exatamente. E, do outro lado, tem a parte fraca que vai ser mais afetada, que é o aluno. O aluno também não está preparado para isso. Né? E ele está, como você mesmo disse, com uma série de disciplinas. Então, o nosso papel, nesse momento, não é só preparar boas aulas, preparar bons conteúdos, mas também estar atento ao outro lado. Porque o aluno ele não está preparado para isso. Ele está matriculado numa série de disciplinas. Fazer disciplinas à distância, a carga de trabalho é outra, bem maior. A carga de leitura é outra, bem maior. E isso é um problema sério. Mais uma vez, eu parabenizo o Diego pela iniciativa, está trazendo essa discussão. É claro que a UNB está preocupada com isso, diversas instâncias estão preocupadas, e ainda bem que o nosso departamento está preocupado em ação nisso. Mas é fundamental que nós, enquanto educadores, enquanto formadores de profissionais, nesse momento crítico, tenhamos essa consciência, senão nós vamos ter um índice em massa de reprovação. Era isso que eu queria colocar. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Perfeito, professor. Perfeito, satisfação em revê-lo, viu? Obrigado pela sua colaboração. Eu concordo com o senhor.
de fato, eu me coloco muito no lugar do aluno, né? Imagina um aluno ter que dar conta aí de 6, 7 disciplinas contíguas, com complexidades distintas, com objetos de estudo distintos, com critérios de avaliação distintos. O aluno se perde, naturalmente. Se no presencial é comum ele se perder, imagina quando ele é forçado compulsoriamente pela pandemia a ter que aderir a essa modalidade de ensino remoto, né? Pode ser que o cenário mude, pode ser que, enfim, e aí talvez as estratégias possam ser diversificadas, mescladas, não sei. É um cenário muito instável ainda, né? É verdade. Eu acho que a gente tem que trabalhar com essa realidade de ensino à distância e com a empatia, né? Se colocando no lugar do aluno, fazendo 6, 7 matérias ao mesmo tempo e nem sempre motivado para isso. Tem aluno de primeiro semestre com um grau de maturidade X, tem aluno de meio de semestre e aluno de fim de semestre com outro grau de maturidade. Eu acho que cada professor vai ter a sua experiência específica a partir dessas formas de interação com o aluno. A interação com o aluno vai ter que ser muito presente, muito cotidiana, a fim de que o aluno não se sinta sozinho, não se sinta isolado e não evada. O senhor bem sabe, né? Se o aluno evadir, a gente tem que tentar recuperá-lo, ou ele vai trancar, ou ele vai desaparecer, e aí se torna um problema administrativo, né? Mas obrigado pela sua participação, viu, professor? Mas eu só tenho uma reclamação a fazer. Ah. Para com esse negócio de senhor, pelo amor de Deus, né? Por favor. Grande abraço, parabéns. Um abraço, até mais, Alderi. Obrigado. Obrigado, professor Alderi. Vou passar a palavra agora, então, para o professor Carlos André. Boa tarde, professor Diego. Obrigado pelo convite, tá? Assim, a iniciativa muito boa do NDE, né? Parabenizo o NDE em nome do senhor, né? Assim, estendo a alegria de estar participando dessa palestra. Um momento importante compartilhar as experiências com os demais professores, né? E parabenizo também o professor Francisco pela palestra, tá? Bastante interessante. A gente tem ouvido muito o discurso com foco na tecnologia, né? E é bom trazer a questão da interação com o aluno, dos desafios para o professor, né? Na adaptação do seu conteúdo a essa realidade, né? E aí eu aproveito, professor, o senhor citou na sua apresentação, mas eu queria ouvir um pouco mais, né? Considerando a sua experiência com EAD também, 2 pontos, né? Sobre 2 pontos que para mim são muito caros, sabe? O primeiro é a preocupação administrativa com relação à frequência, né? A frequência com base nas atividades avaliativas, né, de caráter formativo que o senhor mencionou, né? Se eu puder discorrer um pouco mais sobre esse ponto, eu acho importante, porque vai ser difícil explicar para o aluno por que ele está levando falta, né? E ele pode, inclusive, questionar isso administrativamente, né, junto ao departamento. Então, tá amarrando a frequência do aluno ao produto que ele gera em termos de trabalho, seja em grupo, né, ou individual, eu acho isso um ponto que eu queria ouvir um pouco mais a respeito desse assunto, né? E o segundo já é um dever de casa para o professor, né? Porque a gente tinha um espaço de 1h30, né, um pouco mais de 1 hora em sala de aula, né? E agora a gente vai ter que dar aula em drops, né? Como o senhor citou, né? Drops ou pílulas, né? Assim, para procurar manter o aluno atento, né? Então, qual foi a sua experiência, né, nessa organização da atividade em aula em drops? Provavelmente você tinha o seu esquema de aula, né, presencial, mas pensando no EAD teve que fazer um depara, né, uma adaptação. Eu gostaria, sobre esses 2 assuntos, ouvir um pouquinho mais da sua experiência. Obrigado.
Perfeito, professor. Obrigado, obrigado ao senhor pela pergunta, né? Pelas perguntas, pela participação. No caso da frequência, eu acredito que o CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNB, eu acho que ele ainda vai deliberar sobre isso, tá? Sobre a frequência das aulas à distância. Mas, na época, a recomendação da UAB, que era a Universidade Aberta do Brasil, como a gente ainda não tinha muita clareza sobre como medir a frequência, a recomendação era que as atividades, as tarefas avaliativas fossem consideradas e a presença nos fóruns de discussão fossem considerados como frequência, como presença em sala de aula. Aí começou a ter problema de aluno que copiava e colava e dizia que aparecia. Aquele problema que eu relatei, né? Uhum. Aí o aluno era reprovado no AVA, mas era aprovado no sistema da UNB, entrava com recurso. Foi bastante complexo da gente mensurar. Eu acho até que o CEP precisa deliberar sobre o próprio conceito de hora-aula para nós, professores. Porque para cada hora aula dada na educação à distância, são pelo menos 2 horas de planejamento. Já teve estudos aí falando que 4 horas de planejamento, mas pelo menos 2 horas. Então, esse conceito de hora-aula ele tem que ser repensado também por essa instância administrativa da UNB, né? E com relação às pílulas, né? Era fantástico, porque às vezes a gente fazia pílulas ao vivo. Às vezes marcavam uma atividade síncrona com o aluno e começava, fazia-se lá um bate-papo de 20 minutos, meia hora, com a participação dos alunos, e aí aquela discussão ia para o fórum por meio de uma questão avaliativa. E a questão normalmente era assim, considerando a discussão realizada na aula X, posicione-se sobre, aí colocava. E aí a pactuação do critério de avaliação. Eu me lembro que a gente conversava assim, quando você argumenta, considerando o argumento do aluno, a sua avaliação pode ser melhor do que se você copia e cola, por exemplo. Quando você mais complexifica, quando você cita autores, quando você cita artigos, o critério de avaliação ele tende a valorizar e a reconhecer esse seu esforço. Aí volta na questão da pactuação dos critérios de avaliação das atividades. E cuidado com essa questão da norma culta, viu? Eles colocam tudo, VC, sabe? Eles simplificam. Igual a gente escreve às vezes, eles colocam. E se a gente não for levar isso em consideração, a gente tem que passar para eles, né? A gente tem que explicar para eles. Pode distribuir a avaliação entre fórum, a questão da tecnologia, né? Teve games, teve uma disciplina que usou gamificação, que também funcionou, mas os alunos tiveram que entender o que era a gamificação, para entender o que era esperado deles, e aí eles conseguiam entregar o que a gente queria. Isso é importante, porque às vezes não é porque o aluno não quer, às vezes é porque o aluno não entende o que ele quer exatamente. Foi quando aquele caso que eu citei da professora, falou que estava se sentindo uma youtuber, né? Nossa, estou me sentindo uma youtuber, cheio de ideia e tal. A coisa degringolou. Ela usou tanto aparato tecnológico que a turma, os alunos se perderam. Ninguém entendia mais nada, ninguém entendia a relação com o conteúdo, e aí o aparato tecnológico ultrapassou e muito o conteúdo programático da disciplina. Percebe? Uhum. Mas obrigado pela participação. Obrigado. Eu que agradeço, professor, pelas explicações adicionais. Obrigado. Tá ótimo. Bom, pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta ou algum comentário? E o Gustavo Henrique levantou a mão, né? Vou passar a palavra, então, para o Gustavo. E
Se mais ninguém tiver pergunta a fazer, a gente vai caminhar para o encerramento do nosso encontro hoje. Ok? Lembrando que está sendo gravado, e a gente vai disponibilizar esse material. Acho que os slides também, né, Francisco? Claro, Isso. com certeza. Tá? Então, beleza, eu vou passar a palavra para o Gustavo agora. Por favor, Gustavo. Obrigado a todo mundo. Oi, professor Francisco, eu fui seu aluno na matéria de CO. E aí, e do Alderi também, cálculo financeiro, e eu sou aluno da graduação. Eu só tive uma dúvida, porque, e aí, assistindo a um webinar, eu escutei alguns professores que estavam discutindo, foi fomentado pela FGV, de uma questão do conteúdo muito transmissivista. Eu queria saber de vocês, como professores docentes, se nesse novo planejamento, não sei se é uma deliberação do CEP ou de qualquer outro órgão colegiado da UNB, se vocês, como professores, pretendem adaptar o conteúdo para que ele seja menos transmissivista, já que vocês vão ter milhões de alunos com diferentes realidades e diferentes situações, tanto de acessibilidade tecnológica quanto de conexão. Era isso, brigadão e valeu pela conversa. Oi, Gustavo, boa tarde. Obrigado pela pergunta, Gustavo. Essas adaptações, que você chama aí de lógica transmissivista, né? Elas fazem parte do plano didático de ensino que cada professor vai definir, né? O que eu recomendo? Principalmente as atividades de avaliação, elas têm que ter um prazo maior, exatamente para tentar captar essas particularidades de cada estudante, como eu disse, decorrente lá dos estudos de andragogia, né? Então, por exemplo, na disciplina que eu vou ofertar, as atividades de avaliação elas têm uma periodicidade de até 2 semanas. E aí, tirando as atividades síncronas, né? Mas em até 2 semanas, o aluno, por exemplo, tem que trabalhar numa etapa da situação problema, o aluno precisa desenvolver o raciocínio. Às vezes, o fórum, eu não costumo deixar o fórum 1 dia ou 2 dias só funcionando. Eu costumo deixar aí de 6 a 8 dias o fórum de discussão funcionando, e eu interagindo, eu participando, tá? E aí, cada aluno, considerando a sua realidade e considerando o suporte logístico que eu imagino que a UNB vá dar para os alunos que não têm internet ou não têm computador, eu já ouvi algo sobre tablets, já ouvi algo nesse sentido, de emprestar tablets, mas isso aí são com as instâncias superiores da UNB, né? Aí cada aluno conseguiria se adaptar considerando os prazos que a gente estabelece. O que eu acho é assim, é algo novo. Eu costumo brincar que eu sou uma cabeça velha tentando pensar em algo novo. Talvez a cabeça das minhas filhas seja muito mais fácil pensar em algo novo do que a minha, mas o fato é que a gente tem um desafio enorme pela frente. Voltando ao início, né, da apresentação, eu não quero nem demonizar o ensino à distância e nem jogar flores no ensino à distância. Eu acho que vai ser extremamente desafiador, tanto por parte do professor, quanto por parte do aluno, e que vai exigir de ambos empatia, vai exigir de ambos e uma carga muito intensa de trabalho, tanto de esforço cognitivo, intelectual, quanto de esforço motivacional. Eu não consigo pensar nem professor e nem aluno segmentando cognição e emoção. O conteúdo motivacional vai ter que ser muito forte para a gente manter o estudante no curso e para a gente também ter um professor que não adoeça
que não entre em burnout, um professor que não se sinta pressionado, uma vez que a gente não foi treinado, a gente não algo complexo, é algo que não se restringe ao uso de tecnologias, mas é quando a gente tem a tecnologia aplicada à didática, à pedagogia, com base nos conteúdos que a gente vai ministrar, tá? Acredito que as instâncias superiores da UNB vão se posicionar sobre essa questão de acesso ao computador e acesso à internet a todos os alunos, né? Da parte dos professores, é isso, é capacidade de planejar, capacidade de flexibilizar a partir da escuta ativa que cada professor, e aí pode colocar os monitores para ajudar nesse sentido, precisa ter perante dificuldades e as vivências de cada aluno, tá? Obrigado pela pergunta, Gustavo. Gente, eu vou fazer a última pergunta aqui, em nome do professor Vinícius Sobreiro, porque a gente já alcançou 1h33 de reunião. Lembrando que a gente tem mais encontros, né, para ocorrer no nosso cronograma. Enfim, eu vou fazer essa última pergunta, o Francisco responde, e aí eu gostaria de fazer um rápido fechamento. Francisco, o Sobreiro ele está perguntando aqui pelo chat qual a média de tempo das aulas, lives ou pílulas? O professor Vinícius Sobreiro, obrigado pela pergunta, viu? Eu não estou te vendo aqui, mas obrigado pela pergunta. Essa média de tempo, ela é flexível. O que eu recomendei, né? Você pode começar, por exemplo, testando uma aula síncrona com todos os alunos ao vivo, gravar essa aula e disponibilizar depois no AVA. E também você pode experimentar uma aula sua assíncrona, e aí eu não recomendo que passe de 15, 20 minutos, o nível de atenção do aluno. Uma outra estratégia que eu gosto muito é sempre você começar a aula, começar uma nova aula pelo final da aula anterior. Vou fazer um tipo de encadeamento, do tipo assim, bom, na aula anterior nós vimos que tal, 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 tal. Na aula de hoje, dando continuidade, nós vamos ver que tal, 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 tal. Na próxima aula, a gente vai tal, 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 tal. Dar uma ideia de início, meio e fim para o aluno é muito bom para ele conseguir se organizar, para ele não conseguir se perder. Eu chamo isso começar uma nova aula pelo fim, tá? Retomando o tema da aula anterior, apresentando o tema da aula atual, da próxima aula. Isso aí ajuda no encadeamento de raciocínio e das próprias estratégias cognitivas que o estudante vai utilizar. Então, testa a aula síncrona com os alunos, e aí vai até onde os alunos participarem, até onde os alunos toparem. Pensa aí em meia hora, 40 minutos de aula, e depois uma aula assíncrona de 10, 15 minutos, apresentando um outro conteúdo, e aí pergunta para os alunos, ou o monitor interage, né, em que tipo de aula, em que modalidade de aula vocês se sentiram mais à vontade? Em que modalidade de aula vocês conseguiram apreender melhor o conteúdo? Ah, professor, eu gostei mais daquilo. Ah, professor, gostei daquilo outro. E aí você vai diversificando as suas estratégias metodológicas a partir dessa escuta ativa com os alunos, tá? Notem, e aí eu falo para o professor Vinícius e para todos os outros colegas que estão aqui, e para quem está assistindo, né? Em momento algum,
eu falei que é algo difícil ou eu falei que é algo fácil. Em momento algum. Mas é algo extremamente complexo, de muita tempestividade, de muita ação rápida e que tem que ser pautada nesse planejamento prévio, no controle do cronograma e dessa escuta ativa com os estudantes. O que às vezes não precisa ser o professor que interage com os estudantes. O monitor pode fazer isso, perguntar, dedicar horários específicos para dar suporte, para ouvir o estudante e, se for o caso, para levar as questões para o professor. Tá? Em momento algum eu disse que é fácil, que é difícil, sem demonizar, mas sem jogar rosas também. Mas é algo assim que, particularmente, eu estou motivado, porque eu acredito que eu já estou adquirindo novas competências, inclusive tecnológicas, e que acabam, que me ajudam no amadurecimento enquanto educador. Né? Eu, particularmente, estou bem motivado e flexível aí para adaptar perante a realidade que os estudantes vão apresentar. Ótimo, Francisco. Obrigado, cara. Bom, pessoal, quero agradecer ao meu amigo Francisco, agradecer a participação de todos vocês. Deixa eu dar um recado aqui, rapidamente. Inicialmente, o nosso próximo encontro estava agendado para o dia 22 de julho, né, com o professor Rafael Rabelo. Também prontamente, Rafael foi o primeiro a aceitar o convite. Né? Muito obrigado, Rafael. E isso, a gente estava agendado para o dia 22, a gente vai antecipar esse encontro para o dia 15. Tá? Então, o nosso próximo encontro desse projeto aqui, Boas Práticas em Sala de Aula, vai ser no dia 15 de julho, às 14h30. Tá? Hoje, também, por uma questão específica, a gente começou às 14h, mas a partir do próximo encontro, a gente vai sempre iniciar às 14h30. Tá bem? Então, deixar isso claro. Eu vou mudar também a artezinha que a gente fez com o cronograma e vou repassar isso para vocês nos diversos canais. Eu gravei o nosso encontro de hoje, também vou disponibilizar isso, muito provavelmente por um link, com acesso à nuvem, ok? E também vou disponibilizar os slides que o professor Francisco elaborou. Eu estou muito satisfeito com essa primeira experiência. A gente teve algum probleminha, às vezes, travando aqui, mas, de uma maneira geral, acho que todo mundo conseguiu compreender muito bem, né? Enfim, a gente conseguiu estabelecer um ótimo diálogo aqui. Tá bom, gente? Antes da gente encerrar, então, eu queria pedir para vocês, quem se sentir confortável, claro, poder ligar a câmera. Eu vou dar um print screen para ter uma foto aqui da tela para ajudar também na divulgação dos próximos encontros. Beleza? Quem quiser, Obrigado, então... viu, Diego? Obrigado pelo convite, tá? Agradeço a você, ao NDE. Eu acho que nós temos aí um enorme desafio pela frente, mas que a gente vai tirar de letra, viu? A gente vai tirar de letra porque nós temos uns aos outros, né, para tirar dúvida, para conversar. Eu estou sempre disponível aí a quem quiser continuar o bate-papo comigo via WhatsApp, por e-mail, tá? É um tema que eu pesquiso, é um tema que me interessa muito, essa questão da interface da pedagogia com a EAD, tá? Obrigado aí pelo convite. Aí nas próximas eu serei espectador, síncrono Legal. ou assíncrono, não sei. Beleza. Pessoal, então no 3, hein? 1, 2, 3 e digam pizza. Pizza. Beleza, galera. Bom, eu vou encerrar então. Até o próximo encontro. Obrigado para todos aí. Valeu. Até mais. Saudações alvinegros. Um abraço. Tchau, tchau.